Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 16, versículo 29, diz assim: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onrim, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onrim, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. A mensagem que eu vos trago esta noite tem como tema as ações de um coração obstinado. Quando se fala essa palavra, quando ela vem às nossas conversas e o diálogo de um para com o outro, essa palavra tem um peso muito grande, porque esta palavra revela uma atitude de alguém que se recusa a se arrepender. Alguém obstinado é alguém que se recusa a ouvir conselho. É alguém que se recusa a recuar, a retornar, a ouvir a palavra de Deus. É alguém que de forma obstinada e voluntária persiste em seus pecados. Se recusa a ouvir conselho de outros. E meus irmãos, uma das grandes coisas que deve haver em nosso coração é a preocupação de não nos tornar obstinados. Todo crente deve ter essa preocupação sobre a sua vida, porque isso é um fato. Apesar de sermos regenerados, apesar de um dia termos sido encontrados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele transformou o nosso coração. Entretanto, ainda temos uma natureza pecaminosa, que se a ela dermos lugar, cada vez mais ela vai tomando conta de nossas vidas, nos tornando obstinados, se recusando a ouvir conselhos e a própria voz do nosso Deus. E meus irmãos, isso é muito triste quando nós estamos diante de alguém que ora se encontrava na presença do Senhor, mas num dado momento está distante de Deus. Tão distante, que é muito difícil deixar alguém recuar, deixar alguém voltar atrás. Só por obra do Espírito Santo, só pelo mover do nosso Deus, é que esse alguém irá recuar.
é que esse alguém irá retornar atrás. Todo cristão, ao nascer de novo, deve ter essa preocupação sobre sua vida. Aliás, esse deve ser um dos motivos de sua oração. Senhor, não me deixa seguir o meu coração. Não deixa me ficar obstinado. Senhor, ouvir os conselhos. Senhor, ouvir a tua voz, sem dar atenção à sua santa e gloriosa vontade. Nós iremos encontrar nesse texto a figura de um dos reis de Israel, o 7º rei, que se demonstra alguém completamente obstinado. E a gente vai ver isso posteriormente, quando o próprio Elias iniciar o seu ministério protestando contra a vida deste homem. E ele se recusa a ouvir a voz do Senhor. Mas deixemos de lado Elias e vamos ficar aqui nos versículos 29 até o versículo 34 de 1 Reis, capítulo 16, e nós veremos que essa preocupação deve ser um fator em nossas vidas. O coração obstinado, meus irmãos, não aprende com os erros passados. Esta é uma das razões porque todos nós devemos fazer provisão para não ficar com o coração obstinado. Porque um coração obstinado faz com que o indivíduo se recuse a aprender com os erros passados. Vejam os versículos 29 e o versículo 30, que nós teremos uma ideia do que eu quero dizer. 29 diz assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onrim, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onrim, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Vejam, meus irmãos, que Acabe aqui, o próprio texto, traz duas figuras. Quais são essas figuras? É o exemplo do rei de Judá, que é Asa. Nós encontramos aqui, nós estamos diante de um rei piedoso, que reina exatamente no período do reinado de Acabe. Acabe deveria olhar para o exemplo de Asa e endireitar os seus caminhos. Até mesmo porque 6 reis já haviam vindo antes dele. Já haviam se passado sobre o trono de Israel. Como eu disse, Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinim e Onri. E o próprio texto mostra que todos esses 6 reis fizeram o que o Senhor reprova. E ao fazer o que o Senhor reprova, veio consequências desastrosas sobre a vida desses 6 reis. Acabe está diante de uma encruzilhada ou diante de uma decisão. Ele está diante de um rei bom, diante de um rei piedoso e diante de uma galeria de reis que vieram antes dele, que fizeram o que o Senhor reprova, que caíram na idolatria, que levaram o povo de Israel a pecar contra Deus. O fator mais proeminente, mais lógico, seria Acabe dizer: vejam como foi a trajetória desses 6 reis. Vejam o que eles fizeram. Vejam como Deus se desagradou desses 6 reis. E olhar para si e endireitar o seu caminho. Mas não é isso que Acabe faz, irmão. Acabe se recusa a aprender com os erros dos outros. Acabe se recusa a entender e a trazer sobre a sua mente o quão trágico foi o reinado dos 6 reis que vieram antes dele. Isso é o que acontece com o coração obstinado. Um coração obstinado se recusa a aprender com os erros de quem quer que seja. Ele olha
para os fracassos, para os pecados dos outros e até de si mesmo, e aquela desculpa magistral. Todos nós somos falhos. Quem quer que cita essa frase, lá no fundo do coração, está pouco preocupado em endireitar os seus caminhos. Ele está querendo arrumar uma justificativa para o seu fracasso, para o seu erro, para os seus pecados. Ele não aprende. Ele se recusa a trazer sobre seu caminho, sobre sua mente, sobre seu coração, que os outros pecaram. E ao pecar, ele deve desviar o seu caminho dos mesmos pecados dessas pessoas. Vez por outra, a gente se debate, se depara com algumas pessoas como essas dentro das igrejas. Nós somos uma comunidade. E como comunidade que somos, nós temos o privilégio de aprender com os erros uns dos outros, para que não possamos cair dos mesmos erros dos outros. Ora, meu querido, se você ver uma família fracassar, se você ver alguém se divorciar, você começa a olhar, a ver, enxergar e ter uma compreensão do porquê aquilo chegou àquela seguinte conclusão. Qual seria a coisa mais óbvia, irmão? Não trilhar no mesmo caminho. Não seguir o mesmo caminho. Ora, fulano de tal caiu em desgraça. Sua família se deteriorou. Fulano de tal se desviou. Mas todos nós, como comunidade que somos, conhecemos uns aos outros. E sabemos muito bem o que esse indivíduo deixou de fazer. Como deixou de fazer. Quais foram as preocupações que estiveram em seu coração, o fazeram deixar de buscar ao Senhor. Ora, ao ter essa figura, ao ter essa história, todos nós deveríamos endireitar nossos caminhos. Aprender com as histórias uns dos outros. Quem não aprende com os erros dos outros está fadado a cometer os mesmos erros. Isso foi a história desses 6 reis. Nadab não aprendeu com seu pai Jeroboão. O outro Baasa que não aprendeu com Nadab. E Elá que não aprendeu com Baasa. E cada um foi levando o seu caminho, sem se preocupar com as tragédias. Meu irmão, escute. Em nome de Jesus, todos vocês que aqui estão. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém se torna obstinado da noite para o dia. Isso não acontece. Um barco não afunda da noite para o dia. As coisas, elas vão acontecendo aos poucos. Aquele indivíduo foi deixando de praticar certas coisas fundamentais para a sua fé. Ele foi deixando de exercitar as disciplinas espirituais e foi indo, até chegar ao ponto de que não adianta mais 370, 500, 1000, seja lá quem for falar. Tudo que alguém falar, esse indivíduo vai justificar, de tal forma, ele não vai aprender. A não ser que aconteça uma intervenção milagrosa, a não ser que o próprio Deus entre na situação, fazendo uma intervenção fugaz, esse indivíduo não vai recuar, ele não vai retroceder, ele não vai se arrepender. Por quê? Porque ele já chegou num patamar em que ele não aprende com os erros dos outros. Não aprende. O que ele faz é justificar os seus erros e os erros dos outros com a bela frase: todo mundo é falho. Não sou perfeito, ninguém é perfeito. E aí começa a pincelar textos bíblicos que talvez melhore a sua situação. Não me julgue, para que não sejais julgado.
é a frase dos que pecam e não querem se arrepender, e quando são chamados à repreensão, eles falam isso. Rapaz, vá tirar a trave do seu olho para que você tire o cisco do meu. Ele não aprende com os erros dos outros. Acabe deveria olhar para os 6 reis que vieram antes dele e chegar à seguinte conclusão: todos eles se afastaram do Senhor. E porque se afastaram do Senhor, veio tragédia sobre a vida deles. Olha Asa, rei de Judá, este anda no caminho do Senhor, e olha como Deus abençoa Asa. Acabe está diante de 2 situações em que ele pode olhar muito bem para um exemplo e para outro e seguir o seu caminho de forma correta. Mas quem está obstinado não faz isso. Não adianta. É por isso que às vezes tem que haver a disciplina cirúrgica, porque o indivíduo está tão obstinado que ele se recusa a ouvir conselho. Ele não quer ouvir de jeito nenhum advertências. Ele não quer ouvir de jeito nenhum que ele está andando em caminhos tortuosos. Essa, meus irmãos, é a primeira situação em que a gente encontra na vida de Acabe, como um homem que é obstinado de coração. Mas vejam que as ações de um coração obstinado não param somente aqui. Um coração obstinado leva um indivíduo também a concluir que o pecado é algo trivial. Vejam o que diz, por favor, o versículo 31. Olha o que diz o versículo 31. Ele achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Vejam aqui a escadinha, irmãos. Olha só. O que está acontecendo com Acabe? Não há remorso nenhum em Acabe. É claro que a gente não vê o texto sagrado falar sobre isso a respeito dos outros reis. Mas todos nós sabemos que essa é a consequência de quem vai se afastando do Senhor. Quanto mais o indivíduo está perto de Deus, mais a sua consciência está viva. E ele vai tendo uma consciência apurada para fazê-lo ter temor para não pecar contra Deus. Ele simplesmente, antes de pecar, ele tem uma preocupação, ele se preocupa, porque ele tem uma consciência que diz, isso está errado. Isso é pecado. Quem sabe, talvez Jeroboão, Baasa, Nadab e os reis que vieram antes de Acabe, eles tinham não um arrependimento, mas um remorso. Porque nesse caso aqui, o texto deixa bem claro que Acabe era alguém que estava agora tratando o pecado dos seus antepassados como algo sem importância. Sem importância. Qual o problema? Qual é o problema você fazer isso? Qual é o problema você fazer a sua vontade? Ele chegou numa condição onde a mente ficou completamente, o que, irmão? Cauterizada. Esse é o caminho de alguém obstinado. Percebam, escute aqui, olha só. Nós estamos diante de alguns anos da cisão Judá e o reinado do norte, certo? Até então, todo este povo era um povo só. Eram as 12 tribos reunidas que adoravam ao único Deus verdadeiro e adoravam em Jerusalém. Mas o tempo foi passando e eles foram caindo em idolatria. E aconteceu a cisão, onde 2 tribos ficaram com a descendência de Davi e 10 tribos foram dispersas.
Jeroboão sendo o seu primeiro rei, que depois veio Nadab, que depois veio Elá, e o tempo foi passando, e a idolatria e o pecado foi se tornando normal. Normal. Mas é claro, meus irmãos, que como o texto não se refere aos outros reis desta forma, nós temos uma dedução de que talvez esses outros reis tivessem algum tipo de remorso. Mas Acabe não. Não tem. Não tem nenhuma preocupação. Por quê? Porque agora ele diz que isso é besteira. Isso é besteira. Veja a palavra, olha só a palavra. Ele achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Vocês estão vendo aqui, irmãos, como é que é um coração obstinado? E como é que a gente aplica isso? Simples, é simples. Meus irmãos, tomem cuidado. Mas tomem muito cuidado com a vida espiritual de vocês. Porque quando nós nascemos de novo, percebam, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas a experiência de um novo convertido, e é para todos, isso acontece com todos, quando alguém é recém-convertido, esse alguém parece que quer fugir do pecado como o diabo foge da cruz. Ele tem temor de pecar. Está vivinho. E ele vai exercitando as disciplinas espirituais, sua mente vai ficando aguçada. Ele vai lendo as sagradas escrituras e a própria Bíblia vai iluminando sua vida, mostrando para ele o que está errado e o que está certo. E então ele vai endireitando o seu caminho conforme o que a Bíblia vai dizendo. Quando ele comete algum pecado, percebam que é instantâneo. A mente está tão viva, está tão aguçada, que ela faz o quê, irmão? Ela faz o quê? Ei, cara. Era isso, você errou. Você pecou. Isso é errado. Você não é crente. Você não diz que serve a Deus. Você não vai à igreja e canta junto com os outros que Cristo é o seu rei e que você não vive mais, mas Cristo vive em sua vida. E a mente vai fazendo esse trabalho, a consciência vai fazendo esse trabalho de trazer essas verdades para nós. E aí a gente vai se prostrando. Quanto mais nossa mente espiritual está viva, mais temor nós temos. Mais distante do pecado nós ficamos. Porque a mente tem esse trabalho, a mente tem essa função. A mente do crente que está direitinho não trata o pecado como algo trivial, como algo sem importância. Para esse indivíduo, qualquer pecado foi o pecado que matou seu Senhor Jesus Cristo. Qualquer pecado foi o pecado que levou seu Senhor para a cruz do Calvário. A quem ele tanto ama, a quem ele tanto adora. Logo, o que esse indivíduo faz? Ai, meu irmão, se arrepende instantaneamente, porque sua consciência não está cauterizada. Mas você veja, o indivíduo começa a deixar de exercitar as disciplinas espirituais. Ele não ora como orava, ele não lê mais a Bíblia como lia, ele não vem mais aos cultos como vinha, ele não jejuma como jejuava, sua mente vai ficando amortecida.
Antes, algumas atitudes que ele tomava, quando ele as cometia, instantaneamente ele sentia um choque. Mas, por deixar de fazer essas coisas, a mente vai ficando amortecida. E sabe o que acontece? Algumas atitudes que antes eram incômodas para ele, agora não é. Mas não é por quê? Que foi que mudou. O indivíduo que antes, quando na iminência de soltar um palavrão, meu Deus, já ia dizer. Ele tacava a mão na boca. Porque a consciência lhe acusava. O Espírito Santo fazia o trabalho juntamente com a consciência que levava o indivíduo a ter temor. Mas o que está acontecendo? Ele está deixando de alimentar a sua consciência. Ele está deixando de iluminar a sua consciência. Com que se ilumina a consciência, irmão? Com que se ilumina a consciência? O que o salmista diz no Salmo 119? Guardei a tua palavra em meu coração. A coração não é um pedaço de carne, não. É isso aqui mesmo, irmão. Guardei a tua palavra em meu coração. Para quê? Para não pecar. A Bíblia, a palavra de Deus, deixou de ser essa luz que vai iluminando a mente do indivíduo, a cabeça do indivíduo. Logo, sua consciência vai ficando amortecida, endurecida. Qualquer pecado que ele cometa agora já não é mais tão grave como era. E aí começam as desculpas. Não é ninguém perfeito na igreja, né? Todo mundo peca, todo mundo é falho. Aí começa a desculpar. Por quê? Por causa da primeira. Ele não ouve mais o conselho dos outros. Mas agora ele está indo para um segundo passo. E cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado. Cuidado que você vai chegar a um lugar onde qualquer pecado não será mais importante. É por isso que Davi disse: Senhor, absolve-me dos meus pecados, até daqueles que eu desconheço. Meu irmão, não guarde pecado em seu coração. Qualquer pecado guardado em coração tem a capacidade de ir amortecendo a mente, endurecendo o coração, deixando a mente cauterizada ao ponto de que você não se preocupará mais em se dobrar diante de Deus e pedir perdão ao Senhor. Quer ver? Olha, você já viu a experiência de alguém que gosta de vir ao culto? Ele gosta de vir ao culto, ele não gosta de faltar ao culto. Mas aí as circunstâncias vão mudando, aí ele começa a faltar ao culto. Faltou um, faltou dois. Quando ele falta um, ele diz: oh meu Deus do céu, Senhor, faltei o culto, não era para mim ter faltado. Porque aquilo é importante para ele. O culto é o quê? Importante para ele. Só que a ausência do culto vai se tornando um hábito e ficando normal, ao ponto de que esse indivíduo, se faltar 2 meses, 3 meses de culto, isso não vai fazer diferença nenhuma. Por que será isso, irmão? Por que será? Porque a mente desse indivíduo já está cauterizada. Cauterizou. E aí, meu irmão, só o Espírito Santo para vir com uma chibanca, né? Para vir aí com uma alavanca e quebrar essa dura servil, porque se não for, não tem jeito que dê jeito. Não tem jeito, não tem conselho no mundo que dê jeito.
Não tem informação nenhuma que dê jeito, a não ser o próprio Deus fazendo uma intervenção, porque esse indivíduo já está para lá de Bagdá, já está tão distante. Qualquer pecado, seja do âmbito moral ou não, Por que vocês acham, meus irmãos, que o Brasil está do jeito que está? Vocês acham que está do jeito que está? Hoje, nós encontramos uma devassidão tão grande no nosso Brasil, que a gente, às vezes, algumas pessoas, alguns remanescentes, ficam assim estupefatos de coisa tão horrenda, tão horrenda. Você vê hoje as músicas e as mulheres não se importam, elas são chamadas de cachorra, não é assim, né? É cachorra, é o quê? É safada, e elas não se importam. Elas não se importam com isso. Começou quando? Há uns 20 anos atrás. Numa descida da boquinha da garrafa. Vocês se lembram? Ou não? Antes tinha isso? Tinha. Mas aquilo começou a ficar cultural. E vai descendo na boquinha da garrafa. E aquilo foi ficando normal. E as bandas levando esse tipo de cultura e de informação para a mente das pessoas, foi tirando as pessoas de um conceito moral, que não precisava você ser crente para saber que uma coisa é esteticamente boa e outra é esteticamente feia. As coisas vão entrando aos pouquinhos, devagarinho. Elas não vêm com a cara do diabo, não vêm. Vêm aos pouquinhos, até que o indivíduo esteja acostumado para receber aquilo. Esse, meus irmãos, é um dos problemas de Acabe. O pecado foi se tornando tão normal no reino do norte, que agora Acabe está achando que os pecados não têm importância nenhuma. Ele pode pecar à torta e à direita, e isso não tem importância. E o que isso tem a ver conosco? Muito. Se você não se preocupar em alimentar a sua vida espiritual, se você não se preocupar em exercitar as disciplinas espirituais, em alimentar a sua consciência, em iluminar ela com a palavra de Deus, você chegará a uma situação em que qualquer pecado será trivial. E talvez você esteja preparado para dizer que um pecado não seja normal, mas o pecado dos outros. Quando for os outros que não se encaixem em você, então talvez você diga, mas que pode alguém fazer um negócio desse? Esse irmão fez um negócio desse, como é que pode? Mas quando a barca vira e a moeda vira, quando é o seu caso, então você estará disposto a fazer concessões. Porque a sua consciência, ela não tem força mais para fazer você dobrar. Perdeu força. Perdeu força. E eu oro a Deus, quando eu estava ouvindo, eu estava lendo esse texto, eu estava dizendo a Deus, Senhor, eu oro a Ti, Senhor, que enquanto eu estiver falando, que a Tua palavra, ela fale ao coração de pessoas que lá estão, que não seja apenas a minha voz, mas esse indivíduo se dobre, se curva, se quebre diante de Sua palavra, para que não chegue a uma situação como essa. Porque eu sou ciente. Essa voz não vai te dobrar. Se o Espírito Santo não te fazer consciente, renovando a tua mente e o teu coração, você não vai ser. Cuidado. Não trate o pecado como algo normal. Não trate. Terceira coisa. O coração obstinado, meus irmãos, ele cerca-se de quem aprova os seus comportamentos. Vejam a escada aqui, degradante aqui de Acabe. Ele, primeiro, teria toda a opção de olhar para os pecados dos seus antepassados e escolher não viver neles. Então, primeiro, mas ele não faz isso. Segundo, Acabe conclui
que os pecados dos seus antepassados não têm importância nenhuma. Por isso ele pode continuar cometendo os mesmos pecados. Terceiro, o que ele faz, irmãos? Quem gosta de estar na lama não gosta de ver alguém limpo. Vocês sabiam disso, irmão? Quem gosta de chafurdar-se na lama, seu estilo de vida, seu modo de viver, seu modo de falar, não é limpo, não é puro, sua mente não é pura. Logo, se ele estiver convivendo com pessoas crentes, santas, o que é que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai ouvir cada uma, né? Ele vai ouvir, se esse indivíduo for crente, porque a Bíblia diz que leais são as feridas daquele que ama. Se um indivíduo que está sujo convive com alguém que é santo, que é crente em Jesus, esse alguém que é crente em Jesus vai fazer o quê? Vai fazer o quê, irmão? Ficar calado? Não. Você vai ouvir. Sente aqui, você vai ouvir. Esse jeito de falar não é cristão. Esse jeito de pensar não é cristão. Esse jeito de agir não é de alguém que é crente em Jesus. Logo, o que acontece com Acabe? Veja o que diz o versículo 32. 32. Olha só o que diz o texto. Interessante isso aqui. 31. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei do Sidônia. Irmão, essa mulher aqui vai ter muito pano para a manga posteriormente, viu? E passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um porte sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. O que o texto ele traz a lume aqui para nós? Uma das atitudes de Acabe foi se aparelhar com quem? Jezabel. Irmã, essa mulher aqui, ela é tão terrível, tão terrível, que lá em João, lá em Apocalipse, ela vai ser citada como a mulher que faz os filhos de Deus pecarem, como aquela que está dentro das igrejas, colocando devassidão, colocando cobiça, colocando prostituição dentro da comunidade do povo de Deus. Jezabel. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, 2 ou 3, o próprio Senhor vai dizer: tenho contra ti que toleras Jezabel. Ela está no meio de vocês. Não era a mulher, não, era o espírito de Jezabel. Era alguém semelhante a Jezabel. Mas deixa Jezabel de lado. Eu estou falando de Acabe. O que Acabe faz? Acabe sente que ele precisa de uma força maior. Ele precisa de uma muleta. Ele precisa de alguém que pense como ele, fale como ele, alguém que viva a vida como ele. Ele já se distanciou-se do Senhor, não aprende com os erros, é alguém que conclui que o pecado é algo trivial, é alguém que simplesmente desaprova os comportamentos santos e se cerca agora de alguém que é tão sujo quanto Acabe. Meus irmãos, eu aplico isso dizendo o seguinte: percebam que normalmente aqueles crentes que estão dentro da igreja, eles gostam de oração, eles gostam de leitura bíblica, eles gostam de andar com o pastor, eles gostam de andar com os diáconos, com os crentes, eles gostam de tudo que é santo. Só que o que acontece? Ele começa a resvalar o pé e agora seu círculo de amizades não será mais um círculo de amizade santo. Porque ele precisa viver. Estão me entendendo o que eu quero dizer, né? Ele agora está numa situação suja.
E se ele estiver convivendo no mesmo espaço que antes ele convivia, ele não vai conseguir viver. Ele vai se sentir pressionado. Logo, ele precisa desenvolver outros laços de amizades. Ele precisa encontrar pessoas que aprovem o que ele está fazendo. Que diga que o que ele está fazendo está certo. Que costume dizer aquelas frases: mulher, vai com o que teu coração diz. O que o teu coração está dizendo? Vai pelo teu coração. Vai, besta, pelo teu coração. Vai pelo teu coração. Vai ver onde é que vai chegar. Todo crente sabe que nós não andamos segundo o coração. Nós andamos por fé. O justo viverá pela fé. E o que é que o Abacuque está dizendo, irmão? Fé no que Deus disse. O cristão não vive pelo coração. O cristão vive por fé, acreditando naquilo que o nosso Deus falou a respeito de sua vontade. Muitas vezes o cristão não compreende muita coisa, mas ele faz o que Deus disse, porque ele vive pelo que Deus disse. Mas quando alguém se cerca com um círculo de amizade que não é cristão, que não raciocina como crente, que não pensa como crente, que não anda como crente, aí ele estará exatamente no local que ele quer. Aí, vou dizer uma coisa para você. Aí a vaca foi pro brejo. Olhe como vai degradando. Ele começa a não escutar mais os conselhos. Segundo, ele vai concluindo: coisa besta. Não matei, não roubei, não destruí, não fez isso, não fez aquilo. Mas vai cometendo alguns pecados e achando que esses pecados é sem importância. Não é. Mas ele vai achando que é sem importância. Só que o ambiente que ele está não aprova esse estilo de vida. Ele precisa de um ambiente em que ele se situe. Ele vai procurar pessoas que andem com ele. Porque ninguém pode andar duas pessoas juntas se estiverem em desacordo. Só dá para andar juntos se os dois estiverem em acordo. Logo, esse indivíduo vai estar num ambiente exatamente como Satanás quer. E aí, para o leão lhe pegar, distante de uma mente apurada e com temor ao Senhor, distante da comunidade dos santos que lhe repreende, que lhe exorta, distante de ouvir pregações que lhe repreende, que lhe chame ao arrependimento, que diga que você é um pecador, que precisa se curvar diante do Senhor, distante de todas essas coisas, você estará exatamente no lugar em que o ímpio está. Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja a progressão. Anda, detém, se assenta. Primeiro ele anda, depois ele se detém, para, depois ele fala o quê? Se assenta. Essa é a consequência de um coração obstinado. E o pior, irmãos, o pior de tudo, e é o último ponto. Um coração obstinado produz falta de temor a Deus ao seu redor. Essa é a consequência dos pecados praticados, dos pecados visíveis. Esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento causa falta de temor ao seu redor. Vejam o que diz o versículo 34. E é interessante como o autor, ele tira uma história desse contexto e coloca aqui dentro da história de Acabe. O que ele diz? Olha só. Durante o seu reinado, reinado de quem? Me ajude, irmão. Reinado de quem? De Acabe. Hiel, de Betel, reconstruiu Jericó.
lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão. Instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Irmão, você está vendo esses versículos aqui? Apenas um versículo. Mas veja a intenção do autor. O que o autor está falando? Acabe alguém obstinado. Acabe alguém que trata o pecado como algo trivial. E o que acontece? Ele produz pessoas que simplesmente também têm falta de temor ao Senhor. Pastor, onde é que você está vendo isso? É isso que o autor está dizendo aqui, irmão. Se você for apenas pelas linhas desse texto, você chegará à seguinte conclusão. Que bobagem, reconstruir Jericó, qual é o problema? Reconstruir as cidades de Jericó. Aí eu peço para você ir lá para Josué, né? Vai lá para Josué. Abre lá, por favor. Capítulo 6. Josué, capítulo 6. Qual é o contexto? O contexto é exatamente a entrada do povo hebreu em Canaã. Qual é o problema? O problema era que para o povo hebreu, o povo de Israel, tirado do Egito, entrar em Canaã, eles precisavam transpor uma cidade. Eles precisavam passar por uma cidade. A primeira cidade que estava no caminho dos hebreus era Jericó. Essa era uma cidade que impedia a conquista dos israelitas na terra que o Senhor havia prometido. Se essa cidade caísse, eles tomavam posse da terra. Se essa cidade continuasse erguida, eles, consequentemente, não tomariam posse da terra. Sem dizer que, se você ler o texto aqui de Josué capítulo 6, você vai ter a seguinte informação: quando os dois espias vão falar com Raabe, o que ela diz? Olhe, nós já temos ouvido falar do Deus que tirou vocês lá do Egito. Como que o Deus de vocês abriu o mar vermelho e agora esse Deus traz vocês para tomar a nossa terra. Todos os reis dessa terra já estão sabendo disso e todos eles estão tremendo de medo, sabendo que isso vai acontecer. A cidade de Jericó cair trazia glória para quem, irmãos? Para Deus. O fato dos muros de Jericó estar no chão trazia glória para Deus. Quer ver? Muitas outras batalhas Deus mandou o povo de Israel pegar em espada. Não foi, irmão? Sim ou não? Sim? Quando Jericó caiu, Deus mandou o povo pegar a espada? Não. Vou derrubar essa cidade com o meu poder. E o meu nome vai se espalhar sobre os 4 cantos desta região. Vocês não vão fazer nada. Vocês só vão cercar um bando de tolo cercando uma cidade murada. Imagine um negócio desse, irmão. Cercando durante 6 dias. No 7º, eles cercaram 6 vezes. Na 7ª vez, eles cercaram e ficaram tudo gritando. Ah! Gritando feito doido. Fizeram nada. Quando eles gritaram, tocaram trombeta, os muros foram abaixo. Caiu, estrondou tudo. Caiu e Deus deu vitória ao povo de Israel. E eles passaram para conquistar a terra prometida. Revelando o quê? Revelando que o Deus que estava à frente deles era o Deus das batalhas. Era o Deus que guerreava em favor do seu povo. Era isso que revelava. Quando a cidade de Jericó caiu, Josué, levado pelo Espírito Santo, produz uma profecia. Que profecia? Capítulo 6, versículo 26. Naquela ocasião em que a cidade de Jericó foi derrubada abaixo. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene. Maldito seja diante do Senhor o homem que construiu a cidade de Jericó. Por que é maldito, irmão? Por favor, me ajude. Por que é maldito? Porque a cidade de Jericó agora pertencia a quem?
a Deus. Pertencia a Deus. No dia que os primogênitos foram livrados lá da morte do Egito, quando o anjo passou, os primogênitos pertenciam a quem, irmão? A Deus. Tanto é que eles tinham que fazer uma revalidação da outra coisa em favor dos primogênitos. Deus tomou para si, a cidade de Jericó passou a pertencer ao Senhor. Ela no chão, em toda a posteridade, quando alguém passasse por ali, o que é que alguém lembraria? Aqui passou Deus. Aqui passou um Deus que sem o seu povo pegar em espada, ele derrubou as muralhas de Jericó. Levantar as muralhas de Jericó era o que, irmão? Era fazer o nome de Deus esquecido. Deixar ela no chão, fazer o nome de Deus lembrado. Levantar era fazer o nome de Deus esquecido. Olha, ó. Continua o texto. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Agora você volta lá para o texto e você vai ver que um tolinho aqui, sem temor nenhum, nós estamos diante de basicamente 550 anos depois que os muros da cidade de Jericó foram cair. Escute, irmãos, durante todos esses anos, estava na mente das pessoas que Deus derrubou a cidade de Jericó, que ela pertencia ao Senhor e que ninguém poderia reconstruir ela. Só que acontece? Levanta-se um rei que não ouve mais conselho, que não aprende com os erros dos outros, que simplesmente acha que o pecado é algo trivial, que se junta com outras pessoas que aprovam o seu comportamento, produz o quê? Produz o que ao seu redor? Pessoas também que não vão temer a Deus. Irmãos, isso aqui é simples. Por que exatamente no reinado de Acabe esse indivíduo resolve reconstruir a cidade de Jericó? O ambiente, contexto. Todo o contexto do reinado de Acabe foi exatamente esse. Onde o povo estava sem temor. O povo estava adorando a Baal e não ao Deus verdadeiro. O rei que estava sobre o trono, que deveria levar o povo para temer ao Senhor, levava o povo para achar que o pecado era algo trivial, sem temer a Deus. Mente amortecida, mente cauterizada. Mente cauterizada produzirá outras mentes cauterizadas. É por isso que que besteira. Cidade de Jericó no chão, vou reconstruir ela. Ele não espera que quando ele coloca os alicerces, com Deus não se brinca não, irmão. Na hora que ele coloca os alicerces da cidade de Jericó, o filho mais velho dele morre. Na hora que ele coloca as portas, o filho mais novo morre. Eu aprendo, aqui poderia ser falado muita coisa, mas eu aprendo uma coisa. Por que você acha que há tanta falta de temor ao seu redor? Por quê? Eu me lembro que quando Elias passava, a mulher lá dizia, lá e vai. O homem de Deus. Uma luz, quando ela faz o que tem que fazer, o próprio Cristo diz que a luz, ela brilha sobre a escuridão. Não se acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da cama. Se acende uma lâmpada e coloca num local mais alto para iluminar toda a casa, para que assim os homens vejam as nossas boas obras e as nossas boas obras produzam glória para Deus. Só, queridos, que o contrário também é verdade. Um lar onde um pai não tem temor a Deus, o que você acha que vai ser produzido nas crianças? Temor a Deus?
Não vai. Mente cauterizada não vai ouvir conselho. Quando não se ouve conselho, vai se tratar o pecado como algo trivial. Quem estar ao seu redor vai aprender também isso. E ao aprender isso, você levará a seguinte informação: temer a Deus é algo besta. Temer a Deus é algo para os ultrapassados. Temer a Deus é algo banal. Bom é viver como a gente vive. Essa é a informação que outros recebem quando nós vivemos uma vida obstinada. E assim, nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor, nossos filhos, nossa família, nossa comunidade, nosso bairro é afetado por uma vida que não teme ao Senhor. Produzindo assim, quanto mais falta de temor a Deus. O problema do Brasil não é os presidentes da República. Não é. O problema do mundo, escute, o problema do mundo não é que no mundo não tenha líderes cristãos presidindo os países. Não é. O problema é que as igrejas deixaram de ser sal. Deixaram de ser luz. Acenda-se apenas uma luz. Seja sal aonde quer que você esteja. Tema a Deus. Trate o pecado como deve ser tratado, como algo importantíssimo, a qual você deve se desviar. Desenvolva relacionamento com quem te leva para perto de Deus. Ao fazer isso, tua lâmpada brilhará cada vez mais, iluminando quem está ao seu redor. E ao fazer isso, quem está ao seu redor será inevitavelmente impactado pelo temor de Deus que há na sua vida. E assim outros ouvirão a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho fará sentido. Teus filhos correrão para o braço do Senhor. Tua família se dobrará diante dos pés de Cristo. Por quê? Por causa de uma mente completamente encharcada da palavra de Deus. Por causa de uma mente que não trata o pecado como algo banal. Por causa de um coração que desenvolve relacionamentos santos e agradáveis a Deus. Se você for esse tipo de pessoa, o impacto que você vai causar é um impacto santo, não um impacto profano. O problema de seus filhos não é o pastor. O problema de seus filhos não é a igreja. O problema de seus filhos é quem? É você. Como você acorda? Como você fala? Como você os trata? Como eles dormem? Como você ensinou tudo isso? Eles levantam como cavalo? Vão dormir como jumento? Comem como cachorro? O problema é você. O problema são os pais que não temem mais ao Senhor. Que todas essas coisas não são mais importantes. E assim, nossa sociedade está cada vez mais atolada no pecado e na devassidão. Chegou a hora, meus irmãos, de chamarmos o nosso Senhor Jesus de Rei. Ele é Rei sobre nossa vida. Ele é Rei sobre o nosso coração, não Acabe. Acabe é um exemplo mau. Jesus é o nosso verdadeiro Rei. Ele nos chama esta noite para ter uma mente encharcada com a verdade. Portanto, meus irmãos, tudo que seja bom, tudo que seja perfeito, tudo que haja fama, é isso que esteja em vossa mente e em vosso coração. Falem sempre a verdade uns para com os outros, crescendo em santidade e em temor do Senhor, desenvolvendo relacionamentos que de fato agradem a Deus, até que o nosso Senhor Jesus Cristo nos chame para viver eternamente nosso relacionamento